Eric e Melissa estavam tontos de excitação enquanto desempacotavam seus pertences em seu novo apartamento. A Row House, o antigo prédio de tijolos na esquina da quinta com a Maple, tinha um charme inegável com seus tetos altos, molduras ornamentadas e pisos de madeira rangentes. Eles estavam procurando há meses, e este lugar, com seu aluguel acessível e caráter vintage, parecia um sonho que se tornou realidade. O senhorio, Sr. Kavanagh, era um homem magro com olhos fundos que pareciam guardar segredos que ele não estava ansioso para compartilhar. É um bom prédio, disse ele, entregando-lhes as chaves. Mas tem uma história. Algumas pessoas acham isso perturbador. Eric riu, ignorando o aviso. Nós amamos história. Não se preocupe conosco. Melissa ofereceu um sorriso educado, mas as palavras do Sr. Kavanagh permaneceram em sua mente enquanto eles começaram a se mudar. O apartamento era tudo o que ela esperava, mas uma corrente de desconforto se instalou na boca do estômago. As primeiras noites foram tranquilas. Eles arrumaram os móveis, penduraram fotos e brindaram a nova vida com vinho barato na escada de incêndio. Mas o prédio parecia ter vida própria. Luzes piscavam no corredor, embora a fiação supostamente tivesse sido atualizada. Portas rangiam ao abrir e fechar sem uma brisa. Pontos frios apareceram no apartamento, mesmo com o aquecedor ligado. Eric descartou tudo isso como peculiaridades de um prédio antigo, mas Melissa não conseguia se livrar da sensação de que algo os observava. Uma noite, Melissa acordou com o som de passos fracos no corredor. Ela cutucou Eric para acordá-lo, mas quando ele se mexeu, o barulho havia parado. Ele resmungou sobre sua imaginação hiperativa e voltou a dormir, mas Melissa ficou acordada, olhando para o teto e ouvindo silêncio. Uma semana depois de se mudar, Melissa começou a ouvir sussurros. Eles começaram tarde da noite, fracos e indistintos, como um rádio sintonizado em uma estação distante. A princípio, ela pensou que vinha dos vizinhos. Mas quando ela pressionou o ouvido na parede, o som não ficou mais alto. Em vez disso, parecia ecoar dentro de sua própria cabeça. Eric, sempre cético, descartou suas preocupações. Provavelmente são os canos, ele disse. Prédios antigos fazem barulhos estranhos. Mas Melissa sabia o que ouvia. Os sussurros não eram aleatórios, eram vozes, falando em tons abafados que faziam sua pele arrepiar. Ela começou a notar outras esquisitices. Objetos pareciam se mover sozinhos. Um molho de chaves deixado no balcão reaparecia na mesa de centro, e a porta do quarto às vezes se trancava por dentro. Eric deu de ombros, mas o desconforto de Melissa aumentou. Uma tarde, enquanto limpava o armário do corredor, Melissa encontrou uma pequena caixa escondida atrás de uma tábua solta do assoalho. Dentro havia fotografias antigas, amareladas pela idade. Elas mostravam antigos inquilinos da Arrow House, parados em frente ao prédio com sorrisos forçados. Uma foto chamou sua atenção, um jovem com uma semelhança impressionante com Eric. O verso da foto estava marcado como 1947. Ela mostrou a foto para Eric, mas ele riu. É só uma coincidência, ele disse. Muitas pessoas provavelmente viveram aqui ao longo dos anos. Melissa não estava convencida. Algo na foto lhe deu um arrepio na espinha. O homem na foto não era apenas parecido com Eric, ele parecia idêntico, até a curva do maxilar e a maneira como se portava. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, trazendo o passado para a porta deles. Determinada a descobrir a verdade, Melissa começou a pesquisar a história de Arrow House. Ela vasculhou jornais antigos e registros públicos, montando uma linha do tempo assustadora. Ao longo do último século, dezenas de inquilinos viveram no prédio, mas suas histórias terminaram todas da mesma forma. Eles desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum endereço de encaminhamento, nenhum pertence deixado para trás. Era como se eles simplesmente tivessem deixado de existir. Ela confrontou o Sr. Kavanagh, que ficou visivelmente desconfortável. As pessoas vêm e vão, ele disse, evitando o olhar dela. Este não é o tipo de lugar em que as pessoas ficam para sempre. Melissa não estava satisfeita com suas evasões. Ela se aprofundou, encontrando relatórios policiais de pessoas desaparecidas, todas ligadas ao prédio. Quanto mais ela lia, mais sentia as paredes se fechando ao seu redor.
A Row House não era apenas velha, era uma armadilha, um buraco negro que consumia seus moradores. Enquanto isso, Eric começou a mudar. Ele passava longas horas sozinho, olhando pela janela ou sentado na sala de estar escura. Ele dizia que estava bem, mas Melissa notou o jeito como ele falava, devagar, como se estivesse ouvindo outra pessoa antes de responder. Ele mencionou sonhos com figuras sombrias, seus rostos indistintos, acenando para ele mais para dentro do prédio. Eles não são pesadelos, ele disse uma manhã enquanto tomava café. Eles são reconfortantes, na verdade. Tipo, eu pertenço aqui. O estômago de Melissa revirou. A Row House não era reconfortante, era sufocante. E o que quer que estivesse lá dentro estava afastando o Eric dela. Uma noite, os sussurros ficaram mais altos. Melissa acordou e encontrou Eric parado no corredor, seus olhos desfocados e seu rosto pálido. Eles estão aqui, ele murmurou, apontando para a sala de estar. Eles querem te conhecer. Melissa seguiu seu olhar, seu coração batendo forte. A sala de estar estava vazia, mas o ar estava denso e opressivo. Ela sentiu uma presença, algo invisível, mas inegavelmente real. As paredes pareciam ondular, as sombras se aprofundando e assumindo formas que desafiavam a lógica. Eric, volte para a cama, ela disse, com a voz trêmula. Mas ele não se moveu. Seus olhos estavam fixos em algo que ela não conseguia ver, seus lábios se movendo silenciosamente. Desesperada, Melissa agarrou seu braço e o puxou para o quarto. Ele resistiu no início, mas eventualmente a deixou guiá-lo para longe. Naquela noite, ela não dormiu. Os sussurros pareciam zombar dela, suas palavras fora de alcance. No dia seguinte, Melissa voltou à sua pesquisa, desesperada por respostas. Ela encontrou uma fotografia do prédio da década de 1920, suas janelas escuras e sem vida. Abaixo dela, havia um artigo descrevendo o propósito original do prédio. A Row House era uma pensão para trabalhadores temporários, muitos dos quais morreram em acidentes misteriosos. Com o tempo, as mortes foram esquecidas, mas seus ecos permaneceram. Melissa percebeu a verdade. Os inquilinos invisíveis não eram fantasmas no sentido tradicional. Eles eram fragmentos daqueles que viveram e morreram dentro do prédio, suas identidades fraturadas e incompletas. E agora, eles estavam se alimentando de Eric, usando-o como um recipiente para recuperar suas vidas perdidas. Capítulo 5 – Uma luta pelos vivos. Melissa sabia que precisava agir rápido. Eric estava se esvaindo, sua conexão com ela ficando mais fraca a cada dia. Ela procurou no apartamento por qualquer coisa que pudesse quebrar o domínio que os inquilinos invisíveis tinham sobre ele. No armário do corredor, ela encontrou um velho diário escondido sob uma tábua solta do assoalho. Suas páginas estavam cheias de apelos desesperados de um antigo inquilino, descrevendo sua luta para escapar das garras do prédio. A casa não desiste, dizia uma entrada. Ela te leva pedaço por pedaço até que não reste nada. Melissa percebeu que não podia lutar contra os inquilinos nos termos deles. Ela precisava confrontá-los diretamente. Naquela noite, ela acendeu velas na sala de estar e sentou-se no centro, segurando o diário. Eric a observou da porta, sua expressão ilegível. Você não precisa fazer isso, ele disse, sua voz cheia de uma cadência desconhecida. Era como se outra pessoa estivesse falando através dele. Sim, eu preciso, respondeu Melissa. Você não vai levá-lo. O ar ficou frio, as sombras se contorcendo e se unindo em formas que pairavam ao redor dela. Os sussurros ficaram ensurdecedores, suas palavras um coro de raiva e desespero. Melissa abriu o diário e começou a ler em voz alta, recitando as últimas entradas do inquilino. As sombras recuaram, suas formas tremeluzindo como chamas morrendo. Eric agarrou sua cabeça, gemendo como se estivesse com dor. Melissa, pare! Ele gritou, sua voz embargada. Mas ela não parou. Ela continuou lendo, sua voz firme apesar do terror. As sombras avançaram em sua direção, mas a luz das velas a segurou. Finalmente, com um último apelo desesperado, ela gritou: Você não pertence a este lugar. Deixe-nos em paz. A sala explodiu com luz, as sombras se dissipando em uma rajada de ar frio. Eric caiu no chão,
sua respiração irregular. Melissa correu para o lado dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Acabou, ela sussurrou, segurando-o perto. Eles se foram. Na manhã seguinte, eles empacotaram seus pertences e deixaram Harrow House sem olhar para trás. O prédio estava silencioso e parado, seus segredos enterrados mais uma vez. Mas Melissa sabia a verdade. Os inquilinos invisíveis nunca realmente se foram. Eles eram parte da casa, esperando pelos próximos moradores desavisados para chamá-la de lar. Enquanto eles dirigiam para longe, Melissa olhou para Eric, seu rosto pálido, mas seus olhos claros. Ela jurou nunca esquecer as lições de Harrow House e proteger seu futuro das sombras que permaneciam no passado.